Fala, meu povo, vamos de vídeo hoje porque eu vou ter que ter um compromisso empresarial hoje à noite, então vou fazer esse vídeo para não deixar o conteúdo aqui. A gente vai falar sobre duas coisas que eu achei bem interessantes. Vocês viram o que o Marcelo Paes falou no último bastidor do Fortaleza, pós-jogo contra o Juventude? Vou trazer para você. Se você não notou o que ele falou, eu vou te mostrar o que ele falou. Segundo, a gente vai fazer uma análise geral da rodada. E com isso, com o que o Marcelo Paes falou, com a rodada, qual é a chance do Fortaleza ter ainda de título nessa competição? E o que o Fortaleza precisa fazer, porque já tem um jogo no sábado contra o Vasco, que é muito relevante. Vou te dizer todos os pontos, porque esse jogo é tão importante para o Fortaleza, e a torcida chegar junto naquele Castelão e apoiar o Fortaleza para a gente conquistar matematicamente a vaga na Libertadores. Tem outras coisinhas que eu quero te mostrar também, então fica no vídeo até o final. Prometo que vou ser rápido, vou tentar ser muito explicativo, mas fiquei muito interessado naquilo que o pai falou. Então vem comigo. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. É isso, me chamo Danilo Everton, aqui é o Razão Tricolor e a gente traz sempre conteúdo do Fortaleza em lives e vídeos. Hoje é um vídeo, mas a gente faz sempre live e amanhã tem um pré-jogo especial para você que está do outro lado aí entre Fortaleza e Vasco, jogo do sábado, um jogo relevante, importante que pode fazer Fortaleza matematicamente garantir a Libertadores da América, tá bom? Então, já deixa o like, se inscreva nesse canal que a gente está aqui tentando fazer o conteúdo, às vezes não dá para fazer ao vivo, a gente gosta da interação de vocês, mas não é obrigado vocês a não interagir. Taca o dedo nos comentários aí, além do like, fala nos comentários o que você acha do que eu vou falar por aqui, o que eu faltei de falar. Então é sempre uma coisa que a gente gosta de dividir essas opiniões e você aqui no comentário pode falar junto. Mas vamos direto ao ponto. Eu vou trazer a imagem e a fala do Marcelo Paes no vídeo de pós-jogo do Fortaleza, o Juventude 0, Fortaleza 3, para a gente ver junto e reagir junto também. Vou aumentar aqui um pouquinho e vamos embora. Mental muito forte, porque o único time que fura a bolha é o Fortaleza. Quem está na final da Libertadores? Dois times com porrada de dinheiro. Quem está na final da Copa do Brasil? Dois times com porrada de dinheiro. E quem são os três que estão brigando pelo brasileiro é só o Fortaleza, que é um time com dinheiro normal e furador. Então isso é ter um mental forte, é ter várias outras coisas muito fortes. Hoje a gente mostrou aqui, chegamos a 60 minutos, a gente só não tem o direito de parar. Não podemos parar. Faltam 6 jogos para a gente conquistar algo que nós nem sabemos o que pode ser tão grande. Porque eu acredito no mais difícil, no mais brilhante. Eu acredito. Porque eu vejo aqui o trabalho, eu vejo os caras aqui, principalmente no momento de dificuldade, a gente segurar a onda para poder viver isso que a gente está hoje. Eu acho que agora é arrancar. É jogo a jogo. A vitória começa no primeiro treino da semana. No primeiro treino da semana. A vitória começa quando a gente discute ali com o Vojvoda, com o grupo, como é que vai ser o fretado. Bola o fretado, não importa quanto é. A gente tem que dar o melhor para os jogadores que a gente puder fazer. Aí, graças a Deus, veio o resultado que justifica tudo. Então, vamos seguir, gente, que a gente quer fazer história para poucos. Aí o Marcelo Paes falando que ele acredita até no que é o que é mais alto, né? O que é mais forte, o que é mais pesado. E esse, para mim, é uma lógica muito clara que o Marcelo Paes fala de um título. Ele começa a sua fala dizendo que só o Fortaleza fura a bolha, só o Fortaleza está entre os três na briga pelo título e que ele acredita até o fim. Ele diz para o elenco não tem o direito de parar porque fez 60 pontos. Fazer história e pode fazer muito mais. O que é que eu penso disso? A gente às vezes aqui está nas lives e a gente fala, a chance do Fortaleza de título. E tem muita gente que vem na live e diz assim, Danilo, esquece isso, cara. Fica iludindo o torcedor, mostrando um monte de número para engabelar o torcedor. Eu já recebo alguns comentários dessa forma. Mas um ponto interessante é esse. Eu sempre tinha a curiosidade de ouvir diretamente do clube, internamente, se ele tinha ou não a sensação de que poderíamos ganhar esse título ainda, embora com 7 pontos de diferença do Botafogo. E esse vídeo, essa fala do Marcelo Paes, ela além de motivadora para o elenco, eu entendo também dessa forma, tá? Para não dizer que eu só entendi de um olhar mais otimista,
O Marcelo Paes, ele fala claramente que ele acredita. O Alex do lado confirma que acredita e que isso tem que ser implantado, essa ideia, na cabeça dos jogadores. Para quem ainda está titubeando ou desacreditando, não que não vai dar não sei o quê, mas duvidando, tem a mentalidade que o Fortaleza pode sim chegar ao título. Eu, particularmente, Danilo, sempre falo aqui, eu sempre digo o seguinte, e não vou fugir da minha palavra, eu sempre digo, é muito difícil, particularmente eu não acredito, porque 7 pontos em 6 rodadas é muito ponto, e o Botafogo não dá indícios de que vai cair de produção, mas se o Botafogo titubear, Fortaleza e Palmeiras, quem quiser ganhar esse título, no caso nosso, Fortaleza, precisamos ser quase que perfeitos para chegar nisso. Mas o primeiro ponto desse vídeo é isso assim, se você não ouviu, se você não prestou atenção naquilo que o Marcelo Paes falou nesse vídeo, tá aí, eu trouxe para você que internamente o discurso ainda assim é de acreditar em um futuro ou um próximo título aí de um campeonato brasileiro. Ah, Danilo, mas eu não acredito mais. Tudo bem, mas você pode não acreditar. Eu posso não acreditar. Eu posso ter minhas ressalvas também, como eu as tenho. Mas o clube ainda está focado nesse objetivo. E para focar neste objetivo, o que é que o Fortaleza precisa fazer? Primeiro, a gente já vem falando nas lives exatamente tudo que a gente precisa fazer. E o que a gente precisa fazer é fazer o melhor possível que o Fortaleza pode fazer e o Botafogo ter que cair de produção. O Botafogo precisa perder uma ou duas partidas aí e o Fortaleza ser perfeito para ultrapassar Palmeiras e para ultrapassar o Botafogo. São 7 pontos que nos afastam, né? São 7 pontos que nos afastam. E aí eu vou trazer aqui na tela uma projeção que para mim é bem clara, falando para a galera que está na vibe do Marcelo Paes, que acredita em título, tá? A projeção aí do Fortaleza seria 71 pontos, né? Todo mundo tá falando, o Fortaleza pode fazer mais 10 pontos nesses confrontos entre Vasco, Fluminense fora, Flamengo em casa, Vitória fora, Atlético Goianiense fora e Inter em casa. Fortaleza pode fazer 70, 71 pontos, que seria uma baita campanha. Primeiro eu vou falar de título. Não será, e aí não será de verdade, esse percentual não vai ajudar o Fortaleza a ser campeão com 71 pontos, a não ser que o Botafogo pare agora, já na próxima rodada, de pontuar, porque a projeção do Botafogo é 80, ele tem 69,8% de aproveitamento. Se ele manter esse aproveitamento que ele está tendo no campeonato, ele vai fechar o campeonato com mais 13 pontos daquilo que ele já tem hoje, e aí ficaria com 80 pontos. Seria um campeão de 80 pontos. Esse é o grande objetivo. Para o Fortaleza chegar lá, são 9 pontos de diferença, vide ou relacionando isso ao aproveitamento do campeonato. Fortaleza tem 62,5, a projeção é 71 pontos com este aproveitamento, o Botafogo com 69,8, a projeção é 13 pontos para chegar a 80 pontos. Seriam 9 pontos de diferença. Então, o Fortaleza precisa de 3 rodadas ou 2 rodadas e meia. Quando eu falo 2 rodadas e meia, 2 derrotas e um empate do Botafogo. E o Fortaleza pontuando os 3 pontos nessas 3 rodadas para que ele alcançasse o Botafogo. Tudo que eu falar para Fortaleza, se alguma palmeirense aparecer aí, vale para vocês também, viu, palmeirense? Porque hoje é 1 ponto de diferença, a diferença para o Botafogo vai ser realmente 1 ou 2 pontos ali, 3 no máximo, de projeção, porque o Palmeiras tem 63,5, 12 pontos no aproveitamento geral. 12 pontos é o que ele faria com esse aproveitamento se ele mantesse isso até o fim do campeonato e fecharia o seu campeonato com 73 pontos, tá bom? Então o Fortaleza precisa ser basicamente perfeito nessas últimas rodadas. E essa rodada passa muito pelo jogo do Vasco. E aí eu falo exatamente isso, porque essa rodada talvez não mude nada no campeonato. O Botafogo vai vencer o Cuiabá, é o grande, talvez a mais correta palpite a se fazer, que o Botafogo vai vencer o Cuiabá, o Botafogo joga dentro de casa. O Palmeiras deve vencer o Grêmio, que joga no Allianz pressionado e precisa retomar as vitórias, são 2 jogos sem vencer.
um empate com o Fortaleza e uma derrota no clássico contra o Corinthians, então o Palmeiras vai ter que fazer ponto aí. Se ele não pontuar, isso é bom para o Fortaleza, e o Fortaleza vai ter que fazer os pontos contra o Vasco, se quiser manter esse sonho de título. Então, o Fortaleza precisa tirar, por aproveitamento, 9 pontos. São 3 rodadas que o Botafogo tem de diferença para o Fortaleza. Então, o Botafogo precisaria perder 2, empatar 1. Fortaleza precisaria fazer 9 pontos, que seriam 8 pontos de diferença, tiraria esses 8 pontos de diferença, e o Fortaleza passaria o Botafogo em qualquer trecho do campeonato. Pena que tem poucos jogos para acontecer. E a tabela do Botafogo é muito importante, é muito boa em relação a próximos passos, né? Pegar um Cuiabá em casa, é quase um garantia que ele vai fazer 3 pontos. Cuiabá já quase morto. Pegar o Atlético fora, a depender do que o Atlético, se o Atlético perde no fim de semana a Copa do Brasil para o Flamengo, o Atlético vai ter que voltar para esse campeonato, e aí é um cenário interessante para o nosso olhar de Fortaleza. E o Botafogo enfrenta o Vitória, que hoje é um dos melhores times do segundo turno, e talvez possa tentar uma aprontada aí, dar uma aprontada no Botafogo. E aí tem outros confrontos diretos do Botafogo, que é Palmeiras. O Botafogo vai para a Libertadores, depois do jogo do Palmeiras, volta para fechar o campeonato com Inter e São Paulo. Então, o Botafogo, nesses próximos 3 jogos, eu já falava isso, e eu expando isso para os próximos 3 jogos, o Botafogo precisaria perder uma, porque talvez ele perca para o Palmeiras, talvez ele perca para o Inter em Porto Alegre. Eu acho que isso é plausível. Então, tá aí a grande janela do Fortaleza para se aproximar. Mas o Fortaleza não pode pensar em outra coisa a não ser vencer tudo. Esse é o grande ponto da jogada. O Fortaleza terá forças para vencer tudo? Jogo a jogo, o Marcelo Paes falou, é jogo a jogo. Então, se vencer o Vasco, foca no Fluminense, tenta ganhar o Fluminense no Maracanã. Vem para o Castelão, num jogo gigante contra o Flamengo, foca no Flamengo e tenta ganhar do Flamengo. E é basicamente isso, esse será o campeonato Fortaleza. Cada rodada nós vamos falando sobre as questões de como chega para o jogo, né, Fortaleza para os seus adversários, e como o Botafogo vai fazer esse jogo. Não estou nem falando do Palmeiras porque eu estou focando no Botafogo, mas o Palmeiras serve a mesma coisa que eu estou falando para o Fortaleza, serve o Palmeiras, como eu já disse aqui. Deixa eu voltar direto para mim. Então, assim, basicamente, para quem pensa em título, ser perfeito e secar o Botafogo por 2 derrotas e um empate na sequência. Ponto. A partir disso, nós realmente estamos com o pensamento do pai de brigar por título. Agora, brigar por título também não quer dizer que se perder o título vai ser uma decepção, uma desgraça total e absurda. Não. O Fortaleza tem muito coisa no campeonato para conquistar. E aí eu trago à sua memória o Vasco. O Vasco que vai jogar contra o Fortaleza agora no sábado. O jogo do Vasco ele é importante por alguns motivos. Primeiro, o maior deles, garantir a Libertadores 2025. Com a derrota de Cruzeiro e de Atlético Mineiro, o Fortaleza, ganhando do Vasco, ele matematicamente estará classificado para a Copa Libertadores da América. Fase de grupo, Danilo? Não. Classificado para a Copa Libertadores. Se é pré ou fase de grupos, a gente vai ver depois nos próximos jogos. Mas ele estará recebendo aquela publicação da Conmebol. Fortaleza estará na Libertadores 2000. Parabéns, Fortaleza, você está na Libertadores 2025. Vencendo o Vasco, independente de qualquer outro resultado, Fortaleza estará garantido matematicamente na Copa Libertadores da América. Outros pontos importantes que fazem esse jogo ser muito grande no sábado é que manter a invencibilidade em casa dá um componente emocional para brigar pelo título, mas também para continuar essa briga pelo esse G4, quem sabe um G2, um vice-campeonato, se o título não vier. Ou se manter na terceira posição, ou até ir para a quarta posição, sem problema nenhum. Manter isso é muito importante, manter a invencibilidade dentro de casa. É um jogo que o Fortaleza vai atingir 1 milhão de público no estádio em 2024. E para isso não depende do Fortaleza, depende de você, depende de mim, torcedores do Fortaleza que vão aos jogos, e esse jogo pode ser um jogo marcante por isso também. Então, olha só, já te coloquei aqui alguns motivos para você ir para o jogo.
jogo que pode garantir a Libertadores matematicamente, o jogo que, para manter uma invencibilidade dentro de casa, o jogo do milhão e mais um ponto. Fortaleza, eu venho falando nas lives, Fortaleza só não ganhou pontos neste campeonato de Vasco e Internacional. Ele perdeu para o Vasco e ele perdeu para o Internacional fora de casa. Todos os outros times do campeonato, Fortaleza pelo menos fez um ponto. O Botafogo, por exemplo, a gente empatou em casa e perdeu no Newton Santos. Fizemos um ponto. Não levamos um lailô, como a gente gosta de dizer, de derrotas para esses adversários. O Vasco Internacional pode ser os únicos adversários que o Fortaleza pode zerar o campeonato. É uma coisa besta? Mas eu queria. Queria também. Então, ganhar do Vasco também geraria que só seria o Inter na última rodada para a gente não zerar com todos os participantes, os outros 19 participantes da Série A. Então, são muitos ingredientes necessários e um tempero especial para você ir ao jogo, quem puder ir, né? Então, chegue junto, vá ao Castelão, vamos vencer, vamos empurrar esse time para vencer esse Vasco e garantir tudo que eu acabei de falar aqui, tá bom? E aí eu viro a página para você que é o que não acredita no título ainda, não acredita mais no título. Mas também que acha que o Fortaleza não pode titubear, que acredita que o Fortaleza pode buscar um segundo lugar. Você, como eu, e eu sou desse outro grupo, que eu torço pelo título, mas eu não acredito muito que vai acontecer. Mas, porém, todavia, entretanto, eu estou fechado com o vice-campeonato brasileiro. Por que, Danilo, você está tão fechado com esse vice-campeonato? E eu vou te falar por quê. Porque o vice-campeonato ganha uma boa grana. Fortaleza encheria bem seus cofres com o brasileiro, garantindo a fase de grupos também, né? Sendo segundo, vai para a fase de grupo da Libertadores. Garantia também a renda da Libertadores de fase de grupo. 3 jogos em casa com rendas milionárias, que seriam jogos em que a torcida iria realmente comparecer. Então, estão todos os ingredientes para o Fortaleza, mesmo que não tenha um investidor agora para a SAF, que é o Fortaleza, ele pode arrecadar muito dinheiro se ele conseguir o segundo lugar. E também o status de ser segundo colocado de um campeonato brasileiro em que o Botafogo, com 600 milhões, foi o campeão. E, por exemplo, o Botafogo, ele vai, se ele for campeão brasileiro, ele vai ser campeão sem perder um clássico do Rio de Janeiro. Ele ganhou quase, ele não perdeu para nenhum time carioca, seja Fluminense, seja Flamengo, ou seja Vasco. Então é muito relevante também a campanha do Botafogo e seria muito relevante também a nossa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas como que eu, Danilo, vou pensar quantos pontos o Fortaleza precisa fazer para conquistar esse tão sonhado aí, sei lá, segundo colocação? Fortaleza, ele tem uma projeção, como a gente mostrou aqui, de 71 pontos. 71 pontos. Vamos fechar nessa 70 pontos alguma coisa, a gente arredonda para 71. Se o Fortaleza bater esses 71 pontos, ele vai chegar em um momento do campeonato que ele vai fazer mais pontos que alguns times que venceram o Brasileirão fizeram. Por exemplo, o Fortaleza vai conseguir bater com 71 pontos a mesma pontuação do campeão, um ponto a mais do que o campeão de 2023, que foi o Palmeiras, por exemplo. Fortaleza vai ter o mesmo número de pontos de campeão do Flamengo de 2020, que foi 71 pontos. O Fortaleza vai chegar ultrapassando por 3, 4 pontos o próprio Flamengo de 2009, que foi campeão com 67 pontos. Então, você vai colocar na história isso também. Você vai colocar na história, fora que vai empatar com 2010, que foi o Fluminense com 71 pontos, o 2011, que foi o Corinthians com 71 pontos. Então, essa projeção de 70, 71, 72 é uma medida de campeão. Lógico que tem alguns campeões com 90 pontos, foi o Flamengo. Tem campeões com 80 pontos, que teve alguns campeões, e se o Botafogo for a projeção que ele entrega é essa aí, de 80 pontos, mais um campeão de 80 pontos no Campeonato Brasileiro. Então, você já viu o tamanho de uma campanha que a gente está falando só de campeões e que o Fortaleza pode bater essa campanha sendo vice, porque tem um time muito avassalador dentro do campeonato, beleza? Mas vamos lá. É isso que a gente tem que fazer para ser vice. 68 pontos, 70 pontos, você bate vice. Anotou?
Vamos para o terceiro colocação. Vamos falar todo o G4 para você entender melhor. O G4 fica no 67, 66, 68. O 3, a terceira colocação, onde o Fortaleza está. Se o Fortaleza bater essa campanha em 68, ele será G3, pela projeção. Se o Fortaleza fizer 66 pontos, 77 pontos, tem que ver como é que vai estar o campeonato, tem que ver Flamengo, Internacional e São Paulo que estão chegando, mas tem que ver mais ou menos. Mas 68 é uma média segura de dizer, esse time com 68 pontos será terceiro colocado no campeonato. Então a meta é 68. Anotou? 70, 71 pontos para vice, 68 pontos para terceiro, e para o quarto colocado a gente está estimando 64, 65 ou 66 pontos, a depender de Flamengo, que vem atrás, de Internacional e que vem atrás também o próprio São Paulo, tá bom? Então, para o G4 é isso. Chega o mínimo ser 64 pontos na quarta colocação e pode ser campeão com 78, 79 pontos, mais ou menos seria a média do campeão que será em 2024. Então você viu que é uma diferença muito grande e para isso precisa ser bem perfeito. Mas Danilo, olhando a tabela do Fortaleza, onde você acha esses pontos, esses 10 pontos, para a gente começar a falar de 70 para estar uma média ali de terceiro, segundo ou primeiro colocado, a depender do campeonato. Primeiro não, mas terceiro ou segundo. Onde você acha esses pontos? Os jogos dentro de casa, eles são muito importantes, apesar de ser jogos muito difíceis. O do Vasco, não se engane, vai ser bem difícil esse jogo do Vasco, tá? O Vasco ganhou 2, se animou para ir para a Libertadores, levou uma cipuada do Botafogo. Agora ele vem para Fortaleza tentar ponto, porque o Vasco ele tem uma tabela muito chata. O Vasco ele tem uma tabela muito chata de verdade. Porque o Vasco, além dele pegar Botafogo na sequência, deixa eu só pegar aqui para mim não errar. Além dele pegar Botafogo na sequência, perdeu. Ele pega o Fortaleza no sábado, depois ele pega Internacional e pega o Corinthians em Itaquera. Então o Vasco tem uma difícil missão. Não sei qual é o jogo que ele está apontando aí para tentar fazer 3 pontos. Se é o do Fortaleza, se é o do Inter, se é o do Corinthians, mas o Vasco ele vai vir jogando o máximo que ele puder contra o Fortaleza, então não vai ser um jogo fácil e a tendência é ser um jogo muito bom, porque o Vasco joga e deixa jogar. Esse Vasco é diferente daqueles Vasco que a gente vinha aqui, que era fechadinho e tal, etc. Então, jogo difícil, o Fortaleza precisa vencer o Vasco. Aí vencendo mais 3 pontos, bota 63 pontos na caixa. Para chegar aos 70, faltam 7. Aí vamos tentar dizer que o Fortaleza vai ganhar do Flamengo e o Fortaleza vai ganhar do Atlético Goianiense, tá? Ou vai ganhar do Internacional e do Atlético Goianiense. Escolha um dos jogos aí em casa para vencer e o Atlético Goianiense a gente tem que garantir esses 3 pontos, mesmo sendo fora de casa. E aí a gente faz 9 pontos. Dos 60 vai para 69, chegando em 69, para 70 falta 1, para 72 falta 2. Então vamos dizer que um jogo em casa a gente vai empatar, não vai conseguir ganhar os 3, tá? Um cenário assim bem, não é pessimista, mas bem conservador, vou dizer assim. Então o Fortaleza vencendo 2 jogos de casa, seja com Vasco, Internacional, Vasco, Flamengo, ou Flamengo e Internacional, enfim, Fortaleza faria 6 pontos. 7 pontos seria um empate dentro de casa, manteria a invencibilidade no campeonato inteiro, não perdeu dentro de casa, e faria 7 pontos em casa. Vamos fechar esse pacote de 7 pontos em casa, que é um bom pacote. E aí ganhar do Atlético Goianiense, fazer mais 3 pontos, lá 10 pontos. E aí ficariam jogos bônus para o Fortaleza tentar e ver onde que ele se encaixaria mais 2, 3 pontos. Vamos trabalhar com 3 pontos que é mais fácil de entender. Lembrando que a gente já fez aqui a conta. Vamos ganhar 2 em casa e empatar. Então vamos ganhar os 3. Adri, mas acho que vai ganhar os 3. Beleza, mas eu sei que eu quero e eu torço e eu acho que a gente vai ganhar também. Mas vamos um cenário conservador. Calma, respira para a gente se entender aqui. Então, os 3 jogos em casa, fizemos 7 pontos. Estamos com 67 pontos na tabela. Vitória está bem, mas é plausível vencer lá. Por que não? O Fluminense está bem, não está tão mal como ele era antes, como ele veio aqui no primeiro turno. É possível o Fortaleza vencer lá? É possível o Fortaleza não vencer o Flamengo no Maracanã? Por que não pode vencer o Fluminense? Então tem 3 jogos aí e tem o jogo
esses 2 jogos para mim seriam jogos bônus que o Fortaleza poderia aproveitar 1 a 3 pontos. Isso tudo que eu estou falando não vai valer muito para campeão, tá? Para ser campeão tem que ganhar os 3 em casa, tem que ganhar do Atlético Goianiense, tem que ganhar do Vitória ou do Fluminense e empatar um, não pode perder mais. Por exemplo, a tendência é essa, que o Botafogo não vai cair tanto. Mas para isso tem que ser avassalador esse campeonato. Mas para ser G2 ou G3, eu estou estimando que o Fortaleza 71 será G2 ou G3. Acho que G2. Então, a gente está contando ponto para que Fluminense ou Vitória, a gente tem que arranjar uma vitória aí. E a gente tem direito de perder um jogo apenas. Então, a missão é bem difícil, a missão é bem complicada, mas mais do que é difícil, mais que é complicada, é a gente saber que nós vamos torcer bastante, vamos acreditar até o fim, seja para título, seja para vice, seja para terceiro lugar, seja para quarto lugar, seja G4, que eu acho que é o que o Fortaleza merece nessa temporada, um G4. Menos que isso, eu acho que não é ruim, mas vai ficar um gostinho agridoce na boca, como eu já falei em live. Mas esses são os jogos difíceis do Fortaleza. E esses são os objetivos difíceis do Fortaleza, mas que esse time mostrou que pode considerar isso e buscar. Se o clube com o CEO, que é o principal cara do futebol do Fortaleza hoje, acredita, por que eu não vou acreditar? Por que eu não vou pensar que esse time pode? Agora, sempre lembrar, o Fortaleza, ele é muito, ele está entre esses times, sem poder, mas com muito trabalho e muita força. Então buscar o vice-campeonato, mesmo que o título não venha, que é muito difícil, mas buscar esse vice, buscar esse Palmeiras ser segundo no Campeonato Brasileiro de 2024, onde foi injetado bilhões de dinheiro em jogadores, onde tem muitas SAFs investindo o que não podem, o que não tem para buscar bons objetivos, e aí eu cito Bahia, eu cito Cruzeiro, eu cito o próprio Vasco, que trouxe Felipe Coutinho, pagando um monte de dinheiro aí e não tá com. Cito o Atlético Mineiro, cito o Atlético Paranaense, que é um time que a gente sempre tem exemplo, tá lá para baixo. Então é um muito gigantesco do tricolor que a gente pode fazer nesse campeonato de 2024. Muito gigantesco. A Libertadores, ela é muito grande. Não pode se normalizar aí a Libertadores, porque isso sempre foi um dos maiores objetivos dos times do Nordeste. Tentar chegar a uma Libertadores, meu irmão. Um time de Libertadores. Quem é o time de Libertadores? Quem é que chegar à Libertadores? O Fortaleza normalizou algo, e eu concordo muito com o Marcelo Paz disse, que é o único que fura a bolha. O Fortaleza normalizou algo que até o Fortaleza de 2021 não era pauta. O Bahia sempre teve dinheiro. Não como agora, mas sempre teve e nunca chegou nos pontos corridos. O Bahia tem 35 anos que não vai para a Libertadores. Ele foi na Libertadores quando ele foi campeão, em 88. Então, o esporte só foi a Libertadores quando foi campeão da Copa do Brasil. O Ceará nunca foi, o Vitória nunca foi para a Libertadores. Então, assim, o que o Fortaleza anda fazendo foi realmente furar uma bolha na qual ele não pertence, mas que ele está começando a ser inserido e muito bem respeitado. Então, torcedor, você aí, já falei você que olha para título, já falei o que é que tem que fazer. Já falei o que você que não acha que não vai dar título, mas quais os outros objetivos? Já falei para você. Então basta nós sabermos que a gente pode. Eu acho que o Fortaleza pode considerar isso importante. E eu acho que o Fortaleza tem o direito de buscar isso aí que a gente está comentando aqui, tá bom? Então eu vou virar a pauta para a gente falar só da rodada, para ver se essa rodada foi boa. Foi boa ou não para Fortaleza. E aí a gente destrincha um pouco mais essa rodada 32 que acabou e a gente já meio que vai deixar um gostinho para o pré-jogo de amanhã para a gente falar sobre a 33, tá bom? Bora. Já falei pra caramba. Você que gosta, deixa o like aí. Nos ajuda a chegar a mais gente. Com o seu like a gente consegue chegar a mais gente, tá bom? Então a rodada 32 ela se encerrou. O Grêmio e o Fluminense e o Grêmio empataram 2-2. O Bragantino empatou com o Cuiabá. O Atlético perdeu por Vitória, o resultado mais surpreendente da rodada.
O Fortaleza venceu 3-0, o Juventude lá no Jacone. O Palmeiras ganha de 2-0, a gente comemorou bastante, né? Teoricamente, essa vitória do Corinthians, que a gente reduziu aos 4 pontos para o Palmeiras, hoje é 1 ponto, então estamos a peso de igualdade para buscar o vice-campeonato. O Bahia perdeu de 3-0 para o São Paulo. O Botafogo ganhou de 3-0 do Vasco, esse não foi um bom resultado. O empate a gente estava muito apegado ao empate nesse jogo. 2-0 o Inter venceu o Criciúma. O Inter é um time que está pontuando muito alto dentro do campeonato. Tem que chegar uma baixa do Inter aí. Temos que torcer para dar uma secadinha no Inter. O Atlético Goianiense ganhou do Atlético Mineiro, isso foi também outro resultado surpreendente. O Atlético Mineiro poderia ter, por exemplo, passado o Vasco encostado no Cruzeiro nessa rodada, não conseguiu. E o Cruzeiro, que a gente estava pensando que ia pelo menos empatar ou ganhar do Flamengo, com o Flamengo todo desfacelado, o Cruzeiro inventou de perder. Perdeu no Independência e deixou aí o Flamengo mais perto do Fortaleza. A gente está olhando para cima, mas tem perseguidores atrás da gente, então tem que estar de olho. Então vai começar a nossa 33ª rodada com um jogo importante já para o torcedor tricolor. Internacional e Fluminense é um jogo no qual, olha só, nós somos Fluminense, porque tem que dar um jeito de pelo menos que o Internacional comece a parar de pontuar, ou não pontue os 3 pontos, faça 1 ponto apenas. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, é um jogo também que vamos ficar de olho, muito porque o Palmeiras está a 1 ponto do Fortaleza. Se o Fortaleza vencer o Vasco, o Palmeiras empata com o Grêmio aí nesse jogo, o Fortaleza pode ultrapassar o Palmeiras e naquele objetivo de vice-campeão, o Fortaleza já bota 1 ponto para o Palmeiras. Hoje, o que é 1 ponto para o Palmeiras, o Fortaleza pode virar essa rodada para 1 ponto. O Botafogo pega o Cuiabá, esse jogo é fáceis contadas, o Botafogo deve vencer. O Vitória e Corinthians é um jogo bem legal de assistir, porque é um jogo em que os dois têm a mesma pontuação e os dois já começam a almejar uma entrada no possível pré-Libertadores. Isso já se fala em São Paulo, isso já se fala em Salvador, que pode isso acontecer se esses dois times continuarem pontuando bem. O Atlético Goianiense pega o Bragantino, um jogo do desesperado, o Bragantino precisa vencer aí para sair dessa briga. O Atlético Goianiense mesmo venceu o Galo, eu acho que já foi. O Cruzeiro enfrenta o Criciúma, que pode dar uma pressão para o Bahia. Chega o nosso jogo, Fortaleza e Vasco, que a gente tem que vencer para garantir tudo aquilo que eu já falei no primeiro bloco. O Juventude, ele enfrenta o Bahia, o Juventude desesperado, e o Bahia mais desesperado ainda, porque o Juventude joga fora de casa, o Providência do Bahia não é bom fora de casa, e o Juventude pode esticar um pouco essa baladeira saindo do Z4, e o Bahia pode arrefecer ainda mais dentro do campeonato, que ele já arrefeceu bastante. São Paulo e Atlético Paranaense, seremos furacão, porque o São Paulo está aí tá na cola, né, também, um pouco mais distante, mas está ali, 6 pontos. E o Flamengo e Atlético Mineiro, não vai ser esse jogo, vai ser só no meio da semana que vem, porque o jogo de Atlético Mineiro e Flamengo, que vai para o fim de semana, é o jogo da final da Copa do Brasil. Então, esse Atlético, olha o que eu vou te falar, esse Atlético pode, se ele perder a Copa do Brasil, esse jogo começa a valer muito para dentro do campeonato do Atlético, porque ele só tem mais um tiro para a Libertadores, um tiro curto, né? Que seria a final da Libertadores, que vai pegar o Botafogo lá na Argentina, lá em Buenos Aires. Mas o Atlético vencendo e o Bahia não vencendo, por exemplo, o Vasco não vencendo, por exemplo, e o Cruzeiro, teoricamente, vai vencer, mas o Criciúma sempre apronta também. O Atlético pode entrar nesse bolo para tentar esse G7, mesmo que seja uma pré-Libertadores. Então, ele vai ter que abrir 2 caminhos. E se o Atlético não for campeão direto? Se o Atlético for campeão, aí o Flamengo arranja um problema para o Fortaleza. Porque esse jogo vira um jogo de muita importância para o Flamengo, para garantir também, assim como nós, a vaga na fase de grupos da Libertadores. Então, escolher para quem torcer. Eu vou torcer, na minha opinião, eu acho que é mais válido torcer para o Flamengo ser campeão. O Flamengo dar uma calmada na torcida, ficar de boa no Brasileiro, ou não, né? Pode outro revés. Pode ser diferente, né? Uma postura do Flamengo, já ganhei, agora eu vou jogar pra caramba.
Mas lembra que a gente falou que o Botafogo pega o Atlético Mineiro. Se o Atlético estiver desesperado por essa vaga, pode ajudar também naquela conta que a gente faz de o Botafogo tropeçar. Então, o melhor cenário para o torcedor tricolor, na minha opinião, é o Flamengo ser campeão, dar uma pressão no Atlético para ele ganhar a Libertadores, e ao mesmo tempo que ele ganhar a Libertadores, ele jogar a Vera esse jogo do Flamengo, que aí segura um pouco o Flamengo se ele vencer, e jogar a Vera o jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, não pela Libertadores. Então, o melhor cenário é esse, na minha opinião. E aí, como foi a rodada 32, que eu prometi de falar lá no começo do vídeo? A rodada 32 foi boa. A rodada 32 foi boa. Não, Danilo, foi boa não, porque o Botafogo venceu. Cara, mas a gente diminuiu para 1 ponto a diferença para o Palmeiras. Lógico, o Flamengo ganhou, que não estava no script, a gente estava acreditando que o Cruzeiro ganharia, ou empataria pelo menos. O do Inter já estava meio na conta, e a gente olhava muito que São Paulo e Bahia iriam empatar pela proximidade dos dois ali na tabela. E o São Paulo fez 54 pontos, está 2 pontos, está 6 pontos do Fortaleza. Então a rodada foi boa no sentido que o Fortaleza olha para cima, que foi o Palmeiras encostando no Palmeiras, mas foi ruim porque o Botafogo ganhou, o Flamengo ganhou, o Inter ganhou e o São Paulo ganhou. Então, no geral, quem foca em título foi ruim. Quem foca em G4 foi boa. Fortaleza venceu. A rodada sempre é boa quando o Fortaleza vence. Não importa o que aconteça. Se o Fortaleza tem gordura para esses times que estão atrás, sempre é bom o Fortaleza vencer. Venceu, a rodada é boa. Essa é a minha métrica aqui que eu sempre penso. A vantagem continua. Ah, Dani, mas só 2 pontos. O Flamengo poderia ter perdido. Poderia, mas não aconteceu. Continuou os 2 pontos. E quantas rodadas o Fortaleza está 2 pontos do Flamengo? É continuando essa pegada. E acho que os próximos jogos, e aí olhando a rodada 33 novamente, acho que os próximos jogos têm a tendência, olha só, tem a tendência de o Fortaleza até conseguir distanciar do Flamengo. Naquele cenário que o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e o Galo vai ganhar do Flamengo, mesmo no no Maracanã, pelo brasileiro. Tá? Fortaleza pode se disfarçar, pode sair perto de um grande competidor que é o Flamengo. Mesmo que o Inter tenha uma boa vantagem contra o Fluminense, aí jogando no Beira-Rio. Então, gente, rodada 32 foi boa. Não foi ótima, não foi excelente, não foi maravilhosa, mas foi boa. Fortaleza venceu. E era isso que precisava. Então eu digo para você que está aqui me vendo. Amanhã nós temos o pré-jogo contra o Vasco. Vem aqui pra gente conversar, vai ter campinho, vai ter tudo. A gente vai falar mais ainda um pouco dessa rodada aí com os participantes da bancada, mas o foco é os 3 pontos contra o Vasco. Garantir a Libertadores 2025 é o ideal. Quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Quanto mais cedo isso acontecer, mais positivo para Fortaleza. Porque jogará contra o Fluminense, talvez não com o desespero de um Inter muito perto, de um Flamengo encostado. Entendeu? Então ganhar, manter a distância e vamos para cima. E aí, quem sabe, os deuses do futebol, que eu vi hoje no GE que é 2% de chance de Fortaleza ser campeão, e quem não remete a 2004 é louco, ou não viveu. Fortaleza tinha 2% de chance de subir para a Série A em 2004. E deu certo e o Fortaleza subiu. O gol do Ronaldo Angelim, o brasileiro lá ajudou nós e a gente subiu para a Série A em 2005. Jogamos a Série A bem decente em 2005. É um time que até está muito no imaginário popular do tricolor. 2006 caímos, mas foi com 2% que nós fizemos essa história que é o imaginário do tricolor na Série A 2005. Então, se você acredita, bota aqui, ó. Se você acredita em título, eu acredito. Bota aqui no comentário, eu acredito. Se você torce pelo título, mas acredita que o Fortaleza pode ser vice, eu digo, torço pelo título. Bote torço pelo título. E se você está muito bem, obrigado, contentado com o G4, diz assim, G4 na cabeça. Então aí eu quero ver o que vocês vão falar aí nos comentários. E lembrando que amanhã estaremos ao vivo aí aí sim, com a bancada, com o campinho, comentar tudo. Boas notícias, o Lucas Sacha voltou a treinar. Se ele vai ser relacionado, não sei, mas é uma boa notícia o Lucas Sacha voltar a treinar e que estava no DM faz algum tempo, tá bom? E, gente, quem puder, quem está em dúvida, vamos ao Castelão.
Vamos ao Castelão no sábado. Por gentileza. Se você quer escolher um jogo para ir, eu digo a você, esse jogo do Vasco é o mais importante dos 3, porque pode garantir o Fortaleza em mais uma Libertadores. Entendeu? Ah, mas o Fortaleza pode ganhar do Flamengo e é melhor, o Flamengo é maior, não sei o quê. Beleza, eu entendo isso. O Flamengo chama mais atenção do que o Vasco, apesar que o Vasco tem uma grande torcida também aqui no Nordeste. Mas jogo do milhão, manter em casa o aproveitamento, não perder em casa, garantir uma Libertadores, são ingredientes muito excepcionais que nem o torcedor mais otimista do mundo sonharia que em 2024, com o Campeonato das SAFs, o Fortaleza nós estaríamos hoje falando sobre isso. E de quebra, botando 3 pontos, mira 7 pontos ainda do Botafogo. Não sei o que vai acontecer com o Botafogo daqui para frente, mas a gente vai estar firme e forte no cangote aí de Palmeiras e de Botafogo e distanciando também dos nossos perseguidores. Então, cara, é jogo relevantíssimo. Amanhã a gente vai comentar ainda mais sobre ele e, se Deus quiser, sábado fazemos o pós-jogo de vitória, tá bom? Não esquece, ajuda nós, deixa o like, se inscreva no canal, ajuda demais o nosso conteúdo a propagar. E amanhã, ao vivo, estaremos aqui no pré-jogo. Valeu? Cheiro no coração, boa quinta para vocês e até breve. Tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão.